Pode ir, amiga. Começou. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar sobre as invasões das terras indígenas no Brasil. Meu grupo é Yasmin Faria, Yasmin Mariana e eu. Vamos começar aqui com o texto. Yasmin está compartilhando. Foi, apareceu aqui. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, o artigo 231, são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Deste modo, garante direito básico às comunidades indígenas. Entretanto, o não cumprimento da Carta Magna brasileira se torna evidente ao se observar a invasão das terras indígenas que ocorrem principalmente devido às explorações ilegais dos recursos naturais, que são classificados como violência contra o patrimônio e pela negligência estatal. A gente já começa a nossa redação com uma Constituição Federal que fala sobre os seus costumes, as suas crenças e que deixa bem claro que o cumprimento da Constituição não está sendo seguido. Aí a gente temos aqui o argumento, né? O argumento bem no finalzinho, que fala sobre exploração ilegal e a violência contra o patrimônio pela negligência estatal, que vai falar nos desenvolvimentos. Como a Nieri disse, então a gente faz a nossa tese ali no final, depois que fala sobre a Constituição Federal, aquela que garante, é uma lei que garante os direitos aos índios, então a gente começa ali nossa tese no entretanto, e a gente aborda dois pontos, basicamente, no nosso desenvolvimento, que são os dois pontos que foram colocados ali na tese que a gente formou, que seria a exploração ilegal dos recursos naturais, que a gente vai falar no primeiro desenvolvimento, e a negligência estatal. Negligência. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a invasão das terras indígenas para a exploração ilegal dos recursos naturais ocorre para o desenvolvimento de atividades econômicas como a mineração e o agronegócio, promovendo não apenas a destruição das terras indígenas, mas também a aniquilação da cultura das diversas comunidades que ocupam esses espaços. De acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, dados de 2019, publicado pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, houve 256 registros de casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio em pelo menos 151 terras indígenas de 143 povos em 23 estados, representando um aumento de 134,9% dos casos, se comparado ao ano de 2018. Bom, então aqui nesse primeiro desenvolvimento, a gente falando sobre a exploração dos recursos naturais, exploração ilegal, né, nas terras indígenas, a gente cita aqui que isso ocorre para atender, né, atividades econômicas, que é a mineração, por exemplo, e o agronegócio, né? E aí a gente vai citar aqui um relatório Violência contra os Povos Indígenas, que foi publicado, acho que em 2019, que os dados são de 2019, e a gente faz uma comparação com dados de 2018 e vê que houve um aumento de casos de invasão das terras indígenas. Então, aqui, além de falar sobre o porquê disso acontece, a exploração ilegal, para que na verdade, que isso acontece, né, e que causa a destruição das terras indígenas, a gente ainda coloca aqui um dado para dar subsídio, né, para a gente mostrar, ou para a gente fazer um panorama ali do cenário da invasão das terras indígenas para nossa argumentação. Aqui no segundo a gente fala assim: ademais, é necessário destacar que a negligência estatal contribui para a problemática em questão, tendo em vista as articulações políticas que viabilizam a exploração de terras indígenas. Neste sentido, pode-se observar o projeto de lei 490, de 2007, que pretende legalizar empreendimentos em áreas demarcadas e facilitar a retirada de posses indígenas. O projeto governista foi discutido recentemente no Congresso e mobilizou movimentos indígenas que classificaram o PL como retrocesso sem precedentes. Assim, torna-se explícito o resultado de esforços exploratórios que sempre permearam a sociedade brasileira. Desde a colonização, os povos indígenas brasileiros são oprimidos,
antes pelos portugueses e hoje por interesses de grupos corporativos e políticos. Bom, aqui nessa segunda parte, a gente fala sobre, no terceiro parágrafo aqui, no terceiro parágrafo, a gente fala sobre a questão da negligência estatal. E aqui a gente vai falar sobre uma PL, né, a lei que está sendo muito falada, inclusive agora, né, nessas semanas passadas, enfim, que é essa 490 de 2007. Então, para a gente falar sobre a negligência estatal, a gente fala sobre essa lei que foi entrada, foi colocada em pauta de novo, né, no Congresso, e que facilita a retirada das posses indígenas, né, que tira o direito do indígena, então que fere a Constituição que a gente já tinha dito lá anteriormente, e ainda aí a gente, além de citar essa lei para dar subsídio ao nosso desenvolvimento, a gente ainda coloca aqui no final a gente lembra dos portugueses, né? A gente faz aí uma relação com a história, e a gente fala que sempre, né, na verdade, desde a colonização, os povos indígenas são oprimidos, antes que foram pelos portugueses, e hoje em dia por grupos corporativos, grupos políticos. Então, a gente faz uma relação aí com o passado e presente. E, assim, pode falar sobre a conclusão. Indo para a conclusão, vamos lá. Destarte urge a necessidade de medidas que possam mitigar e ou solucionar os problemas relacionados à invasão das terras indígenas. Desta forma, compete à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, desenvolver campanhas públicas e palestras sobre a importância da preservação das comunidades indígenas, com a finalidade de sensibilizar e informar a sociedade brasileira. Além disso, cabe ao Ministério da Justiça tornar mais evidente e efetiva as leis que regem a defesa, fiscalização e punição das ações ilícitas relacionadas ao direito dos índios. Em primeira instância, né, foi cumprida a competência 5, que é trazer uma proposta de intervenção, né, relacionada ao tema, que traz o agente, a primeira proposta de intervenção, né, que é a Fundação Nacional do Índio, traz a ação e o meio, desenvolver campanhas, né, por meio de palestras, e a finalidade, né, o que vai trazer, né, o que vai ocasionar, que é sensibilizar e informar a sociedade brasileira, que é a solução principal. Depois nós trouxemos aqui a solução secundária, com outro agente, que é o Ministério da Justiça, e a sua ação, né, que é tornar mais evidente e efetiva as leis que regem a defesa, a fiscalização e punição das ações ilícitas relacionadas ao direito dos índios. É isso. Bom, então a gente, pelo final dessa análise aqui da nossa redação, bom, no começo, então, a gente cita a Constituição, para a gente ter ali para a gente conseguir fazer a nossa tese, né? Para a gente ter um aparato, então, a Constituição faz a nossa tese, pontua aí duas causas para essa questão da invasão das terras indígenas, e que a gente desenvolve, que no caso é a exploração ilegal dos recursos naturais para o desenvolvimento de atividades econômicas, e a gente fala também sobre negligência estatal, e no final aí faz duas propostas de intervenções. Por isso que a gente acha que, depois de analisar essa redação, que nossa análise, se a gente tivesse feito com o Enem aí, né, de acordo com os parâmetros do Enem, a gente teria tirado, sei lá, 800, a gente conversou, e é isso que nós achamos, professor. Mais alguma colocação, meninas? Nenhuma, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.